Bem-vindos ao especial Lilo Stitch e a primeira peça desse especial vai ser essa boneca da Lilo, totalmente manual para topo de bolo. Então bora aprender? Vamos começar com a parte do corpo. Eu vou pegar 25 gramas de massa e vou fazer um rolinho, né? Vou trabalhar bem essa massa para ela poder ficar bem lisinha e sem rachaduras. E vou achatar essa massa, né, na mesa e vou continuar alisando, achatando um pouquinho mais. Para chegar nesse tom de pele, eu tingi a massa natural com a tinta marrom terra, que é da marca Talento, e fui acrescentando branco até ficar do jeito que eu gostasse. E agora com a tesoura eu vou cortar ali para poder fazer a parte da perna. E essa parte, gente, tem que ter bastante paciência, porque você tem que ir girando a peça, alisando bem, né, para não ficar aquela marcação grosseira, né, nas pernas. E você vai puxando e alisando. O objetivo desse vídeo é vocês aprenderem a fazer sem molde, né? Mas quando se trabalha com produção, o molde facilita muito nessa parte, né? Porque você tira do molde, claro, dá aquela ajeitadinha, mas não precisa fazer tanto como se fosse manual. Não esqueçam de curtir esse vídeo, isso é muito importante pra gente que tá aqui criando esses conteúdos para vocês, para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? E já deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa primeira aula especial no tema do Stitch. E façam, gente, façam as suas peças para vocês poderem ter um portfólio para divulgar para seus clientes, aproveitando que esse tema do Stitch está muito em alta. Você pode utilizar as mesmas técnicas deste passo a passo para você fazer outros topos de bolo de outros temas. É como se esse corpinho aqui fosse um corpinho universal. Dá para fazer tanto menina quanto menino. Para a parte do pé, a gente vai afinando um pouquinho a parte de baixo, né, para diferenciar o pé das pernas. E você vai ajeitando ali na parte do, como se fosse o calcanhar da bonequinha, né? Vai girando e vai pressionando. Eu vou pressionando também um pouquinho a parte da cintura para não ficar assim um corpinho muito reto, porém, como ela é uma personagem infantil, eu não faço tanto quadril assim. Eu estou propositalmente deixando o pé assim um pouco maior do que normalmente eu faço, porque essa personagem, a Lilo, né? Ela usa um vestido comprido, mas o pé dela aparece bastante, né? Então, é uma característica que tem nessa bonequinha. Então, por isso que eu tô deixando o pé um pouco maior. E vou sempre pressionando contra a mesa pra ver se o pé tá do mesmo tamanho que o outro, né? Pra melhorar, pra poder ficar mais bonitinha a peça. Eu começo a dar umas pequenas beliscadinhas para poder fazer a parte do pescoço. Então, o corpo úmido fica com 8 centímetros. Eu não me importo muito com a parte do pé, tá com aquela marcação, porque eu vou colocar o vestido por cima. E aí eu vou deixar esse corpo secando. Para a cabeça eu vou pegar 30 centímetros de papel alumínio, mas você também pode usar uma bolinha de isopor de 30 milímetros. Agora eu vou encaixar essa bola de alumínio
dentro da massa, fazendo esses movimentos. E eu vou fechando a massa, porque se não fizer isso, pode acontecer de entrar ar na massa, entre a massa e a bolinha de alumínio, e depois pode dar bolha e você vai ter que desfazer e fazer tudo novamente. É importante alisar bastante essa cabeça. Isso é um processo um pouco mais lento mesmo, para não ficar com marcação na testa, né? E ficar feio. Então tem que alisar bastante, ajeitar bastante. Reparem que conforme eu fui fazendo esse rosto, né, a parte de cima, que é como se fosse o crânio, né? Que fica com a bola. A parte de baixo vai ficar só com a massa, que dali que eu vou fazer a parte do sorriso, né, e das bochechas. Eu amasso um pouquinho essa cabeça contra a mesa e vou começar a fazer a marcação para diferenciar onde está a bola e onde está a massa, porque é nesse meio que eu vou colocar os olhinhos. E sempre, gente, alisando. Olha como fica na lateral, tá vendo? É como se fosse que eu estivesse fazendo a parte de um queixo dele ali. Eu quis fazer o sorriso dela aberto. Eu vi uma foto, uma referência dela com um sorriso de lado, então eu resolvi fazer dessa forma. Eu tô pegando uma esteca ali e vou fazendo o formato de uma boca, né, de um sorriso. Eu tiro ali o excesso de massa e o restante, né, o que sobrar, não tem problema que eu vou enfiando ali pro buraco onde ficou a boca. Mas é sempre importante ir ajeitando, né, porque eu ainda vou colocar uma massa ali dentro da boca. Cuidado para o sorriso não ficar muito aberto, senão vai ficar desproporcional ao tamanho do nariz e do olho. Essa parte saiu um pouquinho da câmera, mas acredito que deu para vocês entenderem. Eu vou ajeitando essa boca. Os olhos que eu vou utilizar são esse aqui da Fabi Rodrigues. Essa cartela já tem bastante tempo que eu tenho ela guardada, foi para uma edição de princesas que eu fiz. O nome é Formosos, tamanho PP. Você pode usar o olho que você tiver aí. Esse olho é PP, mas ele é um olho grande, então por isso que eu estou utilizando ele. Mas normalmente se usa o olho tamanho P, para quando a gente faz uma cabeça desse tamanho, né? Mas aí vai depender também do fornecedor de olhos que você estiver usando. Não coloque os olhos muito perto uns do outro, porque a Lilo, ela tem um nariz grande e ainda vou encaixar esse nariz ali. Se você colocar o olho muito perto, não vai dar para colocar o nariz, ela vai ficar parecendo que ela é vesga. Vou passar um pouquinho de cola branca PVA extra e vou colocar uma orelha nela com um pouquinho de massa. Não são todos os bonecos que eu coloco orelha, não. Mas a Lilo tem a orelha aparecendo, então eu resolvi
colocar. Cuidado quando você for colocar a orelha, para não colocar muito grande, porque senão fica feio. Agora é necessário deixar essa cabeça secando pelo menos de um dia para o outro. Depois das duas partes estarem um pouco mais secas, né, o corpo e a cabeça, eu vou fazer a parte da sandália da Lilo, né? Antes de fazer o vestido, a gente coloca a sandália. Então eu vou pegar um pouquinho de massa preta, né, e vou medindo ali para poder colocar certinho no pé. Com a esteca agulha eu vou fazer a junção da parte ali da tiara da sandália, né, com a parte da sola. Agora eu vou esperar secar um pouco para depois fazer o vestido. Enquanto isso, vou mostrar para vocês como é que eu faço o sorriso.
Então, para chegar nesse tom de massa, eu tingi uma massa natural com essa cor vermelho vivo, que é tinta de tecido, e acrescentei um pouquinho de preto e sempre um pouquinho da massa branca também, para não ficar muito transparente. Eu vou utilizar essa caneta de água, vou botar um pouquinho de água ali dentro da boca, empurro um pouquinho para a massa ficar bem lá dentro. Mas se você quiser, você pode usar também cola branca para colocar essa parte da boca. E aí eu vou preenchendo de massa ali dentro e ajeitando com a esteca. Eu coloco um pouquinho de cola branca para eu poder colocar a parte da língua. A língua eu já vou fazer com a massa vermelha mesmo. E um pedaço bem pequenininho que eu vou encaixar. Vou esperar essa cabeça secar, depois eu vou unir a cabeça com o corpo com arame galvanizado número 18, né? E vou abrir a massa vermelha para poder fazer o vestido. Eu corto a parte de baixo para poder ficar do tamanho que eu quero. Vou ajustando ele no corpo antes de colocar a cola, para saber se tá tudo certinho. Agora sim eu coloco a cola, né? Lembrando que é cola branca PVA extra. Faço a junção e corto o excesso com a tesoura. Para fazer a parte do acabamento, eu vou pegar uma esteca agulha, ou pode ser aquele pincel da Condo 104, enfim, o que você tiver aí que for liso. E você pode ir fazendo como eu fiz, colocando um pouco de água para ajudar a ficar sem marcações. Para facilitar na hora de pintar as folhas, né, que tem no vestido dela, eu vou fazer um pequeno esboço de lápis mesmo. Eu coloquei 2 pedaços de arame galvanizados ali no braço. Um braço eu vou fazer ele mais estendido.
Com a esteca, a faquinha, eu faço as marcações do dedo. Com a massa vermelha, o mesmo vermelho do vestido, eu vou fazer a manga. Com tinta branca PVA, eu vou diluir um pouquinho essa tinta na água para poder fazer a parte da pintura. Eu retirei o arame galvanizado que estava no outro para colocar o outro braço, porque eu resolvi colocar esse braço para baixo. Como eu vou colocar ele para baixo, não precisa colocar arame. Normalmente eu coloco arame quando o braço vai ficar suspenso.
faço o mesmo acabamento que eu fiz do outro lado. Para fazer os cílios eu vou utilizar essa tinta da Talento também, tinta acrílica, só que preto. Eu molho um pouco o pincel na água para ajudar, né, a deslizar melhor o pincel. As cerdas desse pincel que eu tô usando não tá muito bom não, mas se você tiver um pincel que tiver com as cerdas bem fininhas, vai te facilitar. Massa preta para poder fazer o cabelo da Lilo. Ela tem um cabelo bem comprido, então por isso que eu pego uma quantidade até maior de massa. Agora eu vou começar a fazer a parte da frente da franja. Se você chegou até essa parte do vídeo, nós estamos quase chegando no finalzinho do vídeo, comenta um coraçãozinho azul para saber que você chegou até aqui e gostou muito do conteúdo.
Desse lado eu vou tapar um pouco a orelha dela, no outro lado deixei ele aparecendo. Depois eu peguei um pouquinho de massa e acrescentei um nariz ali, porque é bem característico, né, da personagem. Eu peguei aqui um cortador de vela, esse aqui é de um ponto de interrogação, só para vocês terem noção do tamanho que ela fica. Ela fica com 11 centímetros e meio, então fica um tamanho perfeito mesmo para topo de bolo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o primeiro vídeo do especial, e até o próximo.